aqui, né, nossa revisão. Antes de nós resolvermos algumas alternativas, algumas questões, por gentileza, deixa eu só terminar o Brasil Colônia. Aí, quando a gente termina aqui o Brasil Colônia, a gente já tem a possibilidade de ir lá para o nosso material revisional e resolver as alternativas, ou algumas alternativas, que nos propõe a rede Bernoulli. Então, por gentileza, né, vamos lá, então, só para a gente finalizar, lembrando que no século XVIII, então, a sociedade brasileira, ou a colônia Brasil, ela tem uma dependência muito grande de Portugal, ela tem como atividade econômica, nas regiões nordestinas e litorâneas, o açúcar. Logicamente que produtos aqui do sertão são importantes também. Logicamente que nós temos homens livres também, que trabalham com a subsistência e com os animais, com couro. Mas, o século XVIII, a gente tem, então, essa alta rentabilidade que Portugal tem com o minério, vindo da região de Minas Gerais, da intendência do ouro, e também, por que não, da intendência dos diamantes. O diamante valia muito menos que o ouro naquele período, né? Mas, de certo modo, ele também tem um valor agregado muito grande. Então, para modernizar a administração do Brasil, e para adequar a administração do Brasil aos tempos aí do capitalismo, né? Aquele capitalismo lá de Adam Smith. Então, agora a gente está saindo daquele sistema de um capitalismo muito mercantil para um capitalismo mais ligado à manufatura e etc. Então, vem para o Brasil o senhor Marquês de Pombal. Então, ele é determinado para administrar o território brasileiro e ele vai, então, chegar aqui no território brasileiro com aquela mentalidade iluminista, né? Iluminismo. Aí vem querer implantar o liberalismo no Brasil. Liberalismo, de Adam Smith. Então, logicamente, que ele deseja assumir todo o controle do território brasileiro e ele vê o poder que a igreja tem. E a igreja tem o poder por causa dos jesuítas. Então, ele vai expulsar os jesuítas do território. A primeira coisa que ele vai fazer é expulsar os jesuítas, né? Para que ele possa manter a administração local. Vai ser bom para os fazendeiros também. Os fazendeiros querem escravizar os índios, né? Sem os jesuítas, para defendê-los fica fácil. Veja bem, ele quer assumir o ensino, né? O Estado assuma o ensino, ele vai transferir a capital colonial para Salvador, oficialmente, né? Então, Salvador, desculpa, a transferência da capital, que era Salvador desde o governo geral, vai passar agora para o Rio de Janeiro. Por que sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é mais fácil de fiscalizar a região mineradora. Nós temos a Estrada Real, que vai desembocar no Rio de Janeiro, né? Então fica muito fácil de fazer essa governabilidade. E ele vai trazer as manufaturas, que agora são as indústrias, né? Do novo capitalismo para o território brasileiro. Então, ele vai criar até uma companhia de comércio. Então, ao invés do Brasil ser, de certo modo, explorado por companhias inglesas, holandesas, ele vai criar uma companhia portuguesa, com burgueses portugueses no comando, né? Uma companhia de comércio para o território brasileiro. Lembrando que a iniciativa de Marquês de Pombal pode parecer muito boa, mas não vai ter sucesso. Primeiramente, a companhia de comércio compra pelo preço que quer e vende pelo preço que quer, ou seja, sempre dando prejuízo para o povo brasileiro, que cada vez mais pobre. As manufaturas não vão para frente, porque os produtos ingleses são melhores. O Rio de Janeiro só muda o local da corrupção. Os altos funcionários saem de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Então, há só um empobrecimento ainda mais da região nordestina. Os jesuítas, logo vão ter que voltar.
porque os jesuítas trabalham de graça, né? Então, nenhum professor vai dar aula de graça, o Estado vai ter que pagar. Os jesuítas tomam conta dos hospitais, então eles vão ter que pagar os médicos, os enfermeiros e tudo quanto. Vai onerar muito o Estado, e, logicamente, que o Estado aqui no Brasil não é para trazer benefícios, mas só para explorar a população local. Dona Maria I, quando ela assume o poder, ela vai meter o pé em Marquês de Pombal. Ela é chamada de a louca, a rainha louca. Dona Maria I mete o pé em Marquês de Pombal, não gosta do Marquês de Pombal, e tira os poderes, então, de Marquês de Pombal, e Marquês de Pombal, então, deixa o território brasileiro e volta para Portugal. Dona Maria I, então, vai possibilitar novas atividades agrícolas, algodão, fumo, e começa a chegar o café, que daqui a pouco será o nosso produto principal. Vai acabar com as capitanias hereditárias e vai extinguir a escravidão do índio, né? Tá vendo? Então, o índio será também um súdito, será também um colono e tudo quanto. Vai agradar muito a Igreja Católica e tudo quanto. Mas o povo brasileiro vive um período muito difícil. Nós vamos ter um período de várias revoltas Brasil afora. Veja aqui no mapa. O quinto é um imposto muito odiado. O Brasil não tem nenhum benefício. O recurso vai todo para Portugal. Não resta nada, então, aos brasileiros. Então, a situação nossa é muito difícil. Então, vai acontecer algumas revoltas. São revoltas nativas, né? Revoltas para situações locais, para resolver situações locais, e nós temos também algumas revoltas separatistas. Então, é revolta nativa Beckman, né? Aqueles fazendeiros lá que queriam prender os índios e expulsar os jesuítas, é uma revolta nativa. Então, deixa eu escrever direito aqui, né? Vamos colocar o termo direito aqui, vamos colocar o N, para você saber que aqui é uma revolta nativa. Vamos descer o território brasileiro, né? Outra revolta nativa lá é uma briga entre Olinda e Recife, que é a Guerra dos Mascates, para resolver problemas comerciais, e a transformação do Recife em cidade. Depois o Recife vai ser até a capital de Pernambuco, se tornando mais importante do que Olinda. A gente vai ter aqui em Minas Gerais a Guerra dos Emboabas, que vai colocar para fora do território os bandeirantes, e os bandeirantes vão para a região de Goiás, onde vão encontrar ouro lá, né, lá em Goiás. Então, será a expulsão dos bandeirantes e a proibição dos paulistas de entrarem dentro do território mineiro. Então, vai fechar Minas Gerais para o território paulista. Outra revolta nativa também é a revolta lá em Vila Rica, de Felipe dos Santos, por causa da questão do estabelecimento da casa de fundição e a proibição da circulação do ouro em pó. Então, como poderia circular ouro em pó, né, eles fizeram uma revolta aqui em Minas Gerais, Felipe dos Santos, mas é uma revolta que não foi para frente, foi violentamente suprimida pelo Estado. Todas aqui são violentamente suprimidas pelo Estado. E nós temos também as revoltas separatistas. A primeira foi a Inconfidência Mineira, né? Que não deu certo, não saiu do papel. Aqui é a figura de Tiradentes, por causa da exploração portuguesa. A gente tem a Conjuração Baiana, né? Porque Salvador agora perdeu muito, a capital não é lá mais, então é uma cidade que está em frangalhos, então aí eles vão fazer uma conjuração, também não vai dar certo, né? Que eles queriam criar, essas separatistas, eles queriam criar países autônomos. E nós temos lá, por causa da pobreza e da decadência do sistema do açúcar, uma revolução lá em Pernambuco, que também é separatista, a Revolução Pernambucana. Todas as revoluções não dão certo por causa da intervenção das tropas portuguesas. Finalizemos
o período colonial. A gente vai finalizar o período colonial com o senhor Dom João VI. Dom João VI é príncipe regente, filho da Maria, né, da Dona Maria, a Louca e etc. Dom João vem para o território brasileiro por causa de Napoleão Bonaparte, por causa do bloqueio continental de 1806. Mas ele chega em 1808. Então, quando ele chega no Brasil, logicamente, o Brasil se torna mais importante do que Portugal, né? Porque agora o chefe mora não é em Lisboa, mas mora no Rio de Janeiro. Ele vai criar a abertura dos portos, que vai quebrar a relação metrópole-colônia, né? Então, aqui nós temos o fim do pacto colonial. Então, Dom João VI é uma figura de transição. O Brasil, então, começa o processo de independência com Dom João VI. Depois vem um tratado de comércio com Portugal, com a Inglaterra, né? Onde os produtos ingleses vão pagar até menos taxa do que os outros, em 1910. Depois, para participar do Congresso de Viena, ele vai transformar o Brasil em reino, né? Reino Unido. Então, o Brasil não é mais colônia, tá vendo? E depois, em 1920, depois do Congresso de Viena, ele vai ser também responsável por Portugal. Então, ele continua sendo o rei de Portugal e rei do Brasil. Mas, em 1920, estoura uma revolução lá em Portugal, a Revolução do Porto, e ele, então, escolhe voltar para Portugal. Ele escolhe voltar para Portugal ao invés de ficar no Brasil, né? Ele não consegue resolver os problemas brasileiros e tudo quanto. Se bem que ele investiu pesado no Rio de Janeiro, ele criou lá o Banco do Brasil, ele criou Jardim Botânico, fábrica de pólvora, reestruturou o Exército Brasileiro. Foi um período importante, porque pela primeira vez o Brasil teve um líder mesmo e tudo quanto. Mas em 1921, ele vai deixar o território brasileiro por causa lá da Revolução do Porto e ele vai para o território, então, português, né? Lembrando que mesmo lá em Portugal, ele tenta recolonizar o Brasil e o Brasil não aceita, né? O Brasil não aceita de jeito nenhum. Inclusive, ele já tinha orientado seu filho, Dom Pedro I, que era mais fácil o Brasil colocar a família real para fora do que voltar a ser colônia de Portugal. O Brasil tem uma população maior do que Portugal. O Brasil tem um exército mais forte que o português e tudo quanto, né? Então, é impossível Portugal recolonizar o Brasil. E fica bem claro em janeiro, com o dia do fico de Dom Pedro I, né? Já que Portugal exige o retorno de Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e ele não retorna. Depois, em maio de 22, tem a lei do cumpra-se, só pode mandar no Brasil Dom Pedro I, nenhuma ordem de Portugal é válida, né? Veja bem, uma Assembleia Constituinte em 22, depois vamos falar dela na próxima sessão, na próxima aula. As tropas portuguesas no território brasileiro são chamadas de inimigas e são expulsas do território nacional, através de umas pequenas batalhas. E no dia 7 de setembro, Dom Pedro I, então, proclama a independência do Brasil. E aqui, então, oficialmente, encerramos o ciclo do Brasil colônia. Ok, galera? Alguma pergunta sobre o Brasil colônia? Tudo bem? Então, meu caro estudante, vocês estão muito silenciosos, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Então, eu convido os senhores a irem comigo aqui no material da Rede Bernoulli para a gente responder algumas alternativas, né? Para a gente responder algumas perguntas e respondendo, portanto, estas perguntas, a gente vai se preparando cada vez mais, então, para a prova
que nós temos a seguir. Então, nós vamos utilizar o material revisional da Rede Bernoulli para que a gente possa estudar neste momento aqui agora, né? Então, vai aparecer aí para vocês aí o material. Eu sei que alguns não têm acesso, mas vocês podem acompanhar aqui comigo, né? Quem tiver acesso, quiser abrir uma página paralela lá, se não ficar difícil para você acompanhar, mas acho que é melhor você acompanhar comigo aqui. Então, vamos selecionar algumas alternativas referentes ao Brasil colônia. Então, vamos pegar aqui a primeira parte, diversidade cultural, esses conflitos e etc. A primeira questão aqui sobre o Brasil colônia é a questão... Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é a questão 14. Aqui está ela, vai abrir para nós, espera um pouquinho processar, né? Aqui está uma questão aqui do nosso Brasil colônia. Vamos respondê-la. Questão número 14 do nosso material revisional. Então, vamos lá, meu caro estudante, acompanhe aí, por gentileza. Questão 14. O texto, escrito segundo o ponto de vista da corporação militar, apresenta uma visão peculiar sobre os combates que resultaram na expulsão definitiva dos holandeses em 1654. Aquilo que nós falamos lá da insurreição pernambucana. Né? Espero que você se lembre, né, desta situação que eu apresentei para vocês. Tá bem? A moderna historiografia brasileira critica esta visão ao considerar inadequado. Então, atenção para esta questão. Essa questão pode aí causar dificuldades para nós. Então, veja bem, ele pegou lá o contexto de 1654 e ele está tentando atualizar, fazer uma visão de hoje sobre aquilo que aconteceu na insurreição pernambucana. A gente tem que ficar muito atento com esse tipo de pergunta, que pode nos criar muitas dificuldades. Então, a gente tem que ler o texto. Vamos ler o texto? A pequena milícia uniram-se lideranças locais. Então, a pequena milícia é para colocar para fora os holandeses, né? Então, as lideranças locais vão se unir a ela. O escravo alforriado Henrique Dias, o chefe indígena Poti, Felipe Camarão e o capitão Antônio Dias Cardoso, entre outros. A doutrina de guerra do bravo e experiente opositor holandês, adicionamos práticas de combate e armamentos peculiares. Somamos conhecimentos, inteligência, denodo, coragem e espírito guerreiro. Utilizamos a guerra de movimento. Mais que tudo, disponhamos do forte impulso de solidariedade, anseio de liberdade e sentimento comum de amor à terra. Pela primeira vez falava-se em pátria. Expulsamos o invasor de Pernambuco. Da união de raças nascia a nacionalidade, e com ela o exército brasileiro. Está vendo? É o texto que nós temos aqui. Então, vamos ver então. Então, está narrando os fatos de 1654, mas a moderna historiografia brasileira, veja aqui, critica esta visão. Então, por que ela vai criticar essa visão que eles vão considerar inadequados? Então, a questão assim tem uma certa complexidade. Letra A. Ideia de democracia racial seja empregada para o Brasil, especialmente em se tratando de meados do século XVII, sendo um mito historiográfico. Então, está falando aqui, democracia racial, tá, meu caro estudante? É um termo cunhado, então, aqui no Brasil, né, dentro da nossa sociologia brasileira, pela obra
Casa Grande e Senzala. Então, como se convivesse pacificamente todas as raças. Então, o texto está falando isso, né? A união de raças e etc. E isso é uma coisa que, segundo a alternativa A, nunca existiu. É um mito. Então, democracia racial seria um mito. Acredito que essa letra A vai responder a questão, né? Mas vamos deixar ela aqui, de lado. Letra B. Povo brasileiro queria expulsar os holandeses, considerados melhores colonizadores que os portugueses. Como é que vai expulsar um que é melhor? Uma incongruência aqui na letra B. Armamentos rudimentares brasileiros foram incapazes de vencer as poderosas armas de fogo das tropas holandesas. Não é isto que o texto está falando, né? Inclusive, temos aqui armamentos peculiares e práticas de combate também. Então, não é verdade a letra C. Letra D. Então, vamos lá. Nativos se recusaram a participar das ofensivas contra os invasores flamengos, né, os holandeses, considerados como amigos dos indígenas. Mentira. Né? Inclusive, aqui você tem até um chefe indígena, que é o Poti, aqui, ó, e etc., né, do lado da insurreição. Letra E. Insurreição pernambucana foi efetuada apenas por tropas lusitanas. Não é isso que está dizendo aqui, né? Temos uma milícia local e temos lideranças locais participando também da insurreição. Então, a alternativa que responde esta questão é a letra A. Ok, pessoal? E aí, gente, alguma pergunta? Tá tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, Ivonei. Tá fácil, Júnior? Tá, né? Isso aí tá tranquilo. Né? Até agora tá tranquilo. Então, vamos lá, então. Então tá bom. Então, vocês estão arrebentando a boca do balão. Vamos lá para a próxima, então. Vamos caçar uma outra questão aqui, né? Que tem todas as questões de história misturadas. Mas eu acredito que essa questão aqui, 18, ela é do mesmo contexto que nós vimos aqui na aula de hoje. Questão número 18. Vejam aí no nosso material revisional. Questão 18. Nesse trecho, o escrivão é aquele responsável por fazer as anotações, né, fazer o diário, o escrivão da frota de Cabral. O nome dele é Vaz de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha. Ele é o escrivão, ele que vai fazer as anotações primeiras sobre o território brasileiro. Então, vamos ver o que ele escreveu ali em cima. Entre todos estes que hoje vieram, não vemos mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano para que se cobrisse e o puseram de volta em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria maior com respeito ao pudor. Então, o que ele está falando? Está falando, então, que dentro da caravela de Pedro Álvares Cabral só tinha uma menina moça que participava da missa toda coberta. Mas, evidentemente, né, gente, quando eles desceram da caravela, viram um tanto de meninas moças indígenas, não é verdade? E essas meninas moças indígenas não estavam como essa moça portuguesa. Não tinha os panos que essa moça portuguesa tinha, né? Então, tem uma distinção entre eles. Olha que coisa interessante. Então, vamos ver, então, as alternativas. Então, o que Pero Vaz de Caminha está fazendo referência? Letra A. Associação dos indígenas a personagens bíblicos, frutos da identificação da terra descoberta com o paraíso terrestre. Isso mesmo, né? Então, o Brasil seria um paraíso. Quem vê o Brasil de longe acha que o Brasil é um paraíso, né? Tão bonito, com tão belas formas, com moças tão lindas,
com rapazes desnudos, né? E etc. Então, o pessoal acha que o Brasil é uma maravilha, mas depois que desce no território, descobre que não é tanto assim, né? Mas as pessoas tinham a visão de que o Brasil era o paraíso. Inclusive, né, vamos dizer aqui que os personagens são igual a Adão e Eva, né? Andam aí desnudados pelas ruas e etc. Tá bem? A letra A pode responder. Letra B. Descoberta de um território cuja população nativa já havia sofrido influência dos princípios éticos cristãos. Fora de cogitação, né, gente? Nem documentar. Preocupação do português colonizador em combater os costumes selvagens e imorais da população indígena do litoral. Não está falando isto o texto, logicamente, né? Não está falando que é uma imoralidade não usar roupa. Não é isso que o texto está falando. Letra D. Realização do primeiro batismo indígena em solo brasileiro, apesar da forte oposição demonstrada pelos nativos presentes, e etc. Não é isso que está falando. Aceitação cordial dos costumes nativos pelos portugueses como estratégia para facilitar a evangelização do gentio. A gente sabe que isso não é verdade, existiu um processo de aculturação, de destruição da cultura indígena. Então, aqui, mais uma vez, a resposta é letra A. Tá bem? Perguntas? Assim tá tranquilo, hein, Vonei? Se for assim, Enem tá de boa. Mas é assim que o Enem é, Júnior. Então, você vai arrebentar a boca do balão. Não passa disso, não, meu amigo. Tá? Deixa eu falar com você aqui. Eu vou agora descer na outra parte, né, para a gente responder da outra parte também do material sobre o Brasil Colônia. A outra parte, deixa eu chegar aqui, né, a minha internet tem que ir processando lentamente as coisas. Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Então, vamos escolher uma questão aqui, né? De cara, a gente tem essa questão número 2 aqui. Né? Vamos responder essa questão número 2, então, da segunda parte? Então, vamos ver, então, o que está falando essa questão aqui. Parece que ela é muito simples, né? Então, logicamente, que as questões do Enem também não são complicadas. Vamos ler lá. As cantigas populares são importantes registros históricos, pois dão a dimensão do envolvimento ou da repercussão popular em movimentos relevantes do passado nacional. De maneira satírica, o personagem alvo das críticas aqui. Então, a musiquinha, né? O Brasil gosta de fazer musiquinha para criticar, fazer bullying, né? Olha para você ver. Então, está falando de quem? Passa fora, pé de chumbo, vai-te de nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro, depois de 7 de abril. Olha que musiquinha bacaneira, né? Depois de 7 de abril. Então, essa é uma informação importante. Está vendo? O texto é de 1831. Aí você tem que ficar atento, porque Dom João VI foi embora do Brasil em 1821, mas o texto é de 31. Então, não pode ser Dom João VI. José Bonifácio de Andrada foi um político do período regencial, Dom Pedro II não se trata dele, porque ele entrou no poder em 49, Marquês de Pombal é do século XVIII, e nós estamos no século XIX, então só sobra para 31 Pedrão. Ele também foi embora do Brasil, né? Então, tá vendo? Dom Pedro I. Não está dentro da matéria que nós estudamos, mas fazer o quê, né? Então, de certo modo, já a gente tem esta aqui, essa alternativa. Vamos fazer uma outra? Vamos descer bem aqui, ó. Acho que lá embaixo tem umas questões. Deixa eu pegar aqui mais uma aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Vou pegar lá a questão aqui, 19 aqui, ó. Ah, não, 19 de Revolução Francesa, não diz respeito a nós. Vamos descer mais um pouco. Vamos pegar aqui a questão número 37. Cadê? Não, 46 aqui também vai dar. 44, 46. Aí, uma do Enem aí, ó.
Ah, não, essa é 45, eu quero a 46. Cadê ela? Aqui também é do Enem. Questão 46. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz... Não, nós não estudamos ainda, né? Não, isso aqui não vai dar, não. Desculpa. Eu marquei, mas não marquei bem, não, anteriormente. Vamos ver esta aqui. As eleições poderem também não faz parte. Tem poucas questões aqui desse período. Vamos ver a 58 aqui. 58. Aqui está. 58 vai dar para a gente fazer. Uma das consequências desses eventos. Então, vamos ver quais são os eventos. Em 2008, foram comemorados 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi estabelecida a sede do rei. Uma das consequências de eventos importantes ocorreu no período de 1808 e 1821, durante 13 anos em que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Entre esses eventos destacam-se, né, 1808, aí a abertura, né, para a chegada da família real, lá na Bahia. Também depois ela vai desembarcar no Rio de Janeiro. 1810 é a abertura dos portos, já falei com vocês. 1816, né, que a gente tem lá a partir de 1815 o Reino Unido do Brasil, mas Dom João VI, pelo Congresso de Viena, se torna rei oficial do Brasil e também de Portugal. Em 1817, o fim da Revolução Pernambucana pelas tropas de Dom João VI. Tá? Então, vamos lá, então, para ver, então, uma das consequências desse período. Vamos lá, letra A. Decadência do Império Britânico. Tem nada a ver com a questão, né? Em razão do contrabando de produtos ingleses através dos portos brasileiros, não é isso que está se falando. O fim do comércio de escravos, no Brasil, porque a Inglaterra decreta em 1806, não é verdade. Os escravos deixarão de ser escravos a partir de Dom Pedro II, no final do reinado de Dom Pedro II, 1888. C. A conquista da região do Rio da Prata em represália às alianças entre Espanha e a França de Napoleão, né? Dom João VI envia as tropas para o Brasil, para aquela região, é verdade, né? Então, é uma informação verdadeira aqui da letra C. Vamos ver se não tem outra. A abertura de estradas, que permitiu o rompimento do isolamento entre as províncias do país, que dificultava a comunicação, não tem isso, não. Os portugueses gostavam do litoral. Grande desenvolvimento econômico de Portugal. Ó, você vê, grande desenvolvimento econômico de Portugal. Após a vinda de Dom João VI, não muito pelo contrário, Portugal está em decadência sem o Brasil. Então, a resposta seria letra C. Tá vendo, pessoal? Veja bem, então, as questões aí do Enem não são difíceis. Vamos fazer uma última aqui, dessa terceira e última parte. Eu acho que a número 3 aqui, ó, dá para a gente fazer tranquilamente, né? Essa questão número 3 aqui, a gente vai observar a sociedade do Brasil na época do açúcar, aristocratas, homens livres e escravos. Já falamos sobre isso. Então, vamos lá. A imagem anterior representa a estrutura vigente na atividade açucareira do período colonial. A sua maior importância é refutar a ideia da existência de uma sociedade bipolar. Ué, de duas partes, ali apresentou 3. Ué, de cara, né? Bipolar, 2 partes. Vou deixar aqui, escravista, a sua maior importância é refutar. Então, escravista está lá no mapa, não pode ser, está lá nas classes, lá, na indicação, né? Não pode ser na imagem. Hierarquizada, não pode ser. Patriarcal, nós sabemos que não. Rural, é isso mesmo. Que fácil.
Então, a resposta seria letra A, bipolar, né? Então, aqui é uma questão negativa, digamos assim. É a única que não corresponde ao período. Galera, é isso aí. Nossa aula já está acabando. Semana que vem, então, eu ainda tenho mais duas partes para fazer com vocês. Então, semana que vem, vou falar do Brasil Império e vamos responder alternativas do Brasil Império. E vamos revisionar também o Brasil República. E vamos responder questões do Brasil República. Saudações para vocês. Nos encontraremos amanhã, no último horário, para a gente fazer uma revisão ou iniciar a nossa revisão de sociologia. Até mais, bom estudo.